Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre, e se você tirar algum proveito desses ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você tem familiares e amigos próximos ou distantes que se beneficiariam ouvindo em seus próprios idiomas. Esses ensinamentos você pode ver na caixa de descrição ou embaixo de cada vídeo. Eu vou te mostrar uma coisa. Nós temos esses ensinamentos traduzidos para mais 10 idiomas. Então, se você quiser descobrir quais são, vá até a caixa de descrição abaixo do vídeo e você pode compartilhar isso com familiares e amigos e ajudá-los a entender melhor essas coisas também. Dito isso, vai ser muito divertido esta noite. Você tem crescido nos vídeos recentes. Você tem crescido no entendimento de que as diferenças entre os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas revelam que o fim dos tempos se desenrola como Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Que as diferenças dentro de seus evangelhos, não apenas nos discursos, mas em toda a totalidade dos próprios evangelhos, na forma como são organizados, o motivo das diferenças naquilo que as pessoas chamam de contradições ou perspectivas, que as histórias são diferentes de um para o outro. Há razões para isso. E cada uma dessas razões nos leva à profecia. Cada diferença é uma profecia. Há um motivo pelo qual algumas coisas são mencionadas em um evangelho e não nos outros. Isso também revela profecia. E hoje vamos mostrar a você uma dessas que revela profecia. É absolutamente fantástico. Eu adoro isso. Está no Evangelho de Lucas e eu chamo de As Duas Espadas. Provavelmente parecido com o título que este ensinamento vai ter. Agora veja isso. Isso só é encontrado no Evangelho de Lucas. Então, em Lucas, capítulo 22, qual? Aliás, se você não perceber ou se eu não mencionar em que capítulo estou, é só olhar aqui à direita e você sempre saberá em que capítulo estou. Então aqui estamos em Lucas capítulo 22 e temos essa história incrível, incrível, que eu acho engraçada acontecendo aqui. Ouça o que acontece. Estamos em Lucas 22, começando no versículo 35. E ele lhes disse: Quando vos enviei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram: Nada. Então ele lhes disse: Mas agora, quem tem bolsa, tome-a, e da mesma forma o alforge. E quem não tem espada, este é o ponto principal, quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. E com os transgressores foi contado, porque o que está escrito a meu respeito está chegando ao fim. E eles disseram: Senhor, veja, ei, Senhor, olha, temos duas espadas. E qual é a resposta do Senhor? Ele lhes disse: Basta. Então ele está falando com um grupo de seus discípulos. Ele está dizendo que todos eles precisam conseguir espadas. E se não tiverem uma, precisam vender suas vestes para comprar uma espada. Então você pode ver, você pode até sentir, não há uma descrição, mas eles devem ter ficado em um grupinho dizendo: Você tem uma espada? Não, você tem uma? Não, você tem uma. Eu não tenho uma, você tem uma? E eles se viram e dizem: Senhor, nós temos duas. E ele responde: Ok, isso serve. Você tem que pensar, eles devem ter ficado coçando a cabeça pensando: o que foi tudo isso? Bem, a resposta é absolutamente profética. E há um motivo para isso estar em Lucas, porque ele tem essas duas espadas e vai usá-las no fim dos tempos, perto do final dos selos e perto do final das trombetas. Você passou a entender que não se trata apenas do que as diferenças nos evangelhos revelam, mas que sim, pré-tribulação, meio-tribulação e pós-tribulação são verdadeiros, mas que o fim dos tempos é um período chamado acima, que são 50 dias e depois 7 anos de selos e 7 anos de trombetas. Por que existem duas espadas? Porque ele vai usar duas espadas. Deixe-me mostrar onde está a primeira. No discurso de Marcos, no capítulo 13, vemos a partir do versículo 24: Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escureceu, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no plural,
Sabemos que essa é a palavra e nuvens no plural, quando o Filho do Homem vier nesse momento. Se você tem acompanhado os ensinamentos anteriores, quando sabemos que isso acontece? Isso é próximo ao final do 6º ano dos selos. Está bem aqui em Apocalipse, capítulo 6. Em Apocalipse, capítulo 6, começando no versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos verdes quando é abalada por um forte vento. E o céu se retirou como um rolo quando se enrola, e todo monte e ilha foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo, e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este é ele vindo para o final do 6º ano dos selos. Esta é uma dessas espadas. Esta é a primeira batalha que ele vai travar agora. Veja isso. Onde está o segundo? Mateus capítulo 24. Onde está isso? Isso é próximo ao final dos 13 anos de tribulação, no início do 14º ano. Da tribulação, no início da 7ª trombeta, que é o começo do 14º ano de tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Lembra disso? Não é a palavra em, é a palavra sobre, certo? Se você for olhar no Strong's, essa realmente é a palavra sobre. Então, o que é isso? Isso é ele vindo com os pés sobre o Monte das Oliveiras, e é sua segunda batalha e a última. Veja isso. Se formos para Apocalipse capítulo 11, onde vemos isso? No versículo 15, e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo passaram. Tornaram-se os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste para ti o teu grande poder e passaste a reinar, e as nações se iraram, e veio a tua ira. Você está vendo isso? Agora você tem a ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo vier e for a hora do seu reino. Veja isso. Deixe-me provar isso para você em outro lugar. No Antigo Testamento, aqui em Zacarias capítulo 14, a maioria das pessoas conhece muito bem essa passagem, mas perde um detalhe importante, certo? Este é o dia do Senhor. Todo mundo sabe disso. No versículo 4 diz: e naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que vai se dividir, certo? Vai se partir ao meio, do leste para o oeste. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, mas você quer ver algo que vem antes? Leia o versículo 3. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações. Ok? Que luta é essa? É esta aqui. É a 7ª trombeta. Está no 14º ano. É quando ele vem no início do 14º ano da tribulação, bem aqui no discurso de Mateus. Agora, ouça o que está escrito. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, preste atenção, como quando lutou no dia da batalha. Olá. Quando ele lutou? No dia da batalha. Que ele tem outra que vai fazer contra todas as nações e vai ser como aquela em que ele lutou no dia da batalha? Veja, agora você tem a resposta para isso. Esta é a primeira. Perto do final do 6º ano, começa o 7º ano dos selos, e é nesse momento que ele retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras, e destrói de uma vez por todas aqueles que vieram contra todo o seu povo, e essa é a destruição final, certo? Até, é claro, o fim do reinado milenar. Agora preste atenção nisso. Vamos aprofundar um pouco mais. Qual é aquele do final do 6º ano dos selos? É Ezequiel 39. Esta é a batalha de Ezequiel 39, a batalha de Gog. Esse é o Ezequiel 39.
Veja isso. Quer ver onde mais isso está conectado? É Daniel capítulo 2. Veja, nos últimos dias temos a imagem do quê? A imagem da besta, certo? A imagem de ouro da besta, certo? É a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. E os pés têm o quê? Os pés têm 10 dedos. E então o que aconteceu? A pedra veio, a pedra feriu a imagem e se tornou uma grande montanha. É quando o Senhor vem no final do 6º ano dos selos e destrói a besta. E daí? Os 10 dedos dos pés. O que representa a imagem dos 10 dedos? Bem, você vai perceber logo de cara que, quando ele aparece como a pedra que destrói a besta e os 10 dedos, ela se transforma em uma grande montanha. Claramente não é ele chegando com os pés no Monte das Oliveiras. Ele está vindo com uma grande montanha. Isso porque, no momento do meio da tribulação, depois que ele destrói o inimigo aqui, ele vai trazer a grande multidão para o paraíso, como lemos em 2 Coríntios capítulo 12, que é o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação. Agora, onde acontece essa destruição da besta e dos 10 dedos dos pés? Em Apocalipse capítulo 7 diz, a partir do versículo 12, e os 10 chifres, assim como eram 10 chifres na imagem do fim, aqui também temos 10 chifres. 10 dedos dos pés em Daniel, 10 chifres em Apocalipse, como diz no versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis. Por 1 hora com a besta. Estes têm o mesmo pensamento e entregarão seu poder e força à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Repare no que diz, apenas um L maiúsculo e um K maiúsculo. É quando ele destrói o quê? A besta e os 10 dedos dos pés. Ou, neste caso, a besta e os 10 chifres. Isso acontece no final dos selos. Certo, esse é o final do 6º ano até o início do 7º ano dos selos. É isso que estamos vendo aqui. Então, onde está a segunda batalha? Veja só. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro. E com justiça ele julga e faz guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o seu nome é chamado a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca saía uma espada afiada, essa é a segunda espada, que, com ela, ele ferirá as nações, assim como em Zacarias 14, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, ouça isto. E ele tem sobre sua veste e sobre sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desta vez está tudo em letras maiúsculas. Você está vendo o que está acontecendo? Há 2 batalhas, então veja. Então, a besta e o falso profeta, nesta batalha, são capturados vivos e lançados no lago de fogo. E você pode perguntar, bem, como é possível que a besta tenha voltado? Bem, nós vemos isso em Apocalipse 17, versículo 8. Diz, a besta que viste era, isso será a segunda metade dos selos até que o Senhor a mate, junto com os 10 reis que lutam com ela. E então ele não está presente na primeira metade das trombetas, enquanto as ruas da cidade e o templo estão sendo reconstruídos. E então diz, e subirá do abismo e irá para a perdição. Então, o que acontece é que quando Satanás é lançado para baixo e o abismo é aberto, a besta que havia sido lançada no abismo, tendo sido derrotada pelo Senhor no final dos selos, perto do final dos selos, agora está o quê? Emergindo do abismo sem fundo, ele vai guerrear contra eles e vencê-los. Isso ocorrerá na segunda metade de trombetas, até que o Senhor retorne com os pés no Monte das Oliveiras com a espada final. Deus o abençoe. Que Deus abençoe suas famílias. Rezo para que isto seja uma bênção. Estude-o, procure-o, busque-o. É maravilhoso. Adeus por agora.